Nós vamos fazer a leitura do capítulo 13. Números capítulo 13, do verso 25 até o verso 19, até o verso 9 do capítulo 14. Números 13, 25 até 19 do capítulo 14. Números 13, capítulo 25. Ou verso 25. O texto fala do relatório dos espias. Os espias foram mandados à terra prometida, 12 espias, que agora estavam retornando, trazendo seus relatórios para a igreja. Acredito que a maioria de vocês conhece essa história. Eu queria poder refletir com a igreja sobre algumas verdades nesse texto, que às vezes a gente não se aprofunda, não se debruça nela com a seriedade que nós deveríamos então fazê-lo. Convido a igreja a olhar com toda atenção, toda a reverência, o nosso texto, capítulo 13, a partir do verso 25 até o verso 9 do capítulo 14. Deixa eu falar de Deus. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente manda leite e mel. Esse é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, que habitam na terra de Negueb, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. E diante dos filhos de Israel, e infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, verso 1 do capítulo 14, toda a congregação, e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que manda leite e mel. Tão somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Convido as crianças a virem à frente. Elas também vão aprender a palavra do Senhor. Hoje pela manhã nós fizemos uma breve reflexão na palavra de Deus, em Salmo 121, sobre como o Senhor é a nossa segurança, como o Senhor é alguém, como Deus está presente, é um guarda presente ao nosso lado, como nossa sombra. Assim está o Senhor junto dos seus, junto da sua igreja.
essa confiança que muitas vezes nós precisamos em tempos difíceis. Porque os nossos olhos costumam atentar às circunstâncias de tal modo que nós avaliamos ou temos o nosso ânimo mudado com base nas circunstâncias à nossa volta. E se elas nos parecem favoráveis, nós nos animamos e crescemos. Mas se elas são adversas, nós nos inquietamos, nos angustiamos. Isso traz, em particular, uma responsabilidade enorme sobre a liderança da igreja. Porque quando a liderança ela permanece firme, confiante no Senhor, e ela então crê no Senhor de tal modo que aquilo que o Senhor prometeu faz sentido em sua vida, e ela transmite isso para a igreja compra a ideia, compra a briga e vai junto. Mas a liderança ela sucumbe àquilo que os olhos veem, ela olha para as circunstâncias e diz: não vai dar, é difícil demais, o Senhor está longe. A igreja desconfia do caminho que então o Senhor havia dito que deveria ser o caminho da igreja. Esse texto ele traz essa verdade fundamental, serve para a liderança, serve para a igreja, serve para cada um de nós individualmente. Se o coração do líder derrete, se o coração dos pais derrete, dos filhos vão juntos. Se o coração da liderança do seu lar derrete, o seu tende a derreter junto. Se o coração da liderança da igreja derrete, o coração da igreja derrete junto, porque nós ficamos como ovelhas que não têm pastor, perdidos. Porque nós precisamos ser liderados pela boa mão do Senhor, naquilo que o Senhor então nos colocou a fazer. Se nosso compromisso é superficial, nós podemos contaminar todo o compromisso das pessoas à nossa volta e superficializá-los também. Se nós temos pessoas que nós admiramos, e essas pessoas começam a ter uma relação superficial, frágil com a igreja, com o Senhor da igreja, com os seus dons, com o seu ministério, nós passamos a fragilizar também o nosso coração, porque aquela pessoa, afinal de contas, é talvez um espelho para nós, é uma referência para nós, e nós colocamos a nossa confiança muitas vezes nas condutas das pessoas que nós admiramos. Isso pode ser uma arma contra o nosso próprio coração. Se a disposição da nossa liderança é quebrada, a nossa disposição também pode vir a ser quebrada. Digo isso em todas as áreas de nossas vidas. Eu tenho na empresa onde eu trabalho um time que trabalha comigo, e eu como líder daquele time, eu preciso blindá-lo sobre muitas coisas, muitas pressões que nós recebemos de uma maneira geral, e eu preciso conduzir aquele time a uma confiança tal que nós precisamos trabalhar e fazer mais e fazer melhor para fazermos a diferença dentro daquilo que nós estamos nos propondo, então, a abraçar enquanto responsabilidade. Assim também é na igreja. Certamente eu, como parte de um time, onde eu tenho um líder acima de mim, também nos blinda, também nos lidera, também cuida da nossa oração para que nós não desanimemos. Assim também acontece com a igreja, que acontece com várias áreas das nossas vidas, acontece com nossas famílias. Hoje o presbítero Valber falou pela manhã que famílias fortes fazem igrejas fortes, e isso é verdade. Líderes familiares fortes fazem famílias fortes, mas líderes familiares frágeis fazem famílias frágeis, e consequentemente igrejas frágeis. Por isso nós precisamos cuidar sempre do nosso coração e ter a consciência da responsabilidade daquilo que temos recebido em nossas mãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o contexto do texto que nós lemos, ele sugere um coração de líderes que derreteram diante das circunstâncias. Ele sugere o coração de pessoas que lideravam suas famílias, pessoas que tinham sido escolhidas como referência das suas famílias, das suas casas, para então dizer se, olha, se o caminho do Senhor está certo, se nós vamos agora, se não, como é que vai ser, como é que é lá. 12 espias foram selecionados, príncipes das suas famílias, príncipes das suas tribos, líderes da sua comunidade, e foram separados ali para entrar na terra que o Senhor havia prometido dar àquela igreja, para dizer como era a terra, para trazer a melhor estratégia de como entrar naquele lugar, de como vencer a vitória que o Senhor havia separado para eles. E essa
talvez seja, aqui no livro de Números, pelo menos a terceira queixa de Israel contra o Senhor. O povo estava quase se preparando para entrar. Já haviam saído do Egito há cerca de 2 meses, mais ou menos. Já estavam ali caminhando pelo deserto. Já haviam passado por provações enormes, já haviam provado do maná e eram sustentados pelo maná do Senhor. Pela boa mão do Senhor, Ele supria as suas necessidades. O Senhor se mostrava ser o Deus que prometeu ser, porque cuidava do povo. De manhã, como uma nuvem de fumaça, protegendo o povo do calor do sol. À noite, como uma coluna de fogo, aquecendo e iluminando a direção do povo naquela jornada pelo deserto. Homens foram escolhidos, homens experimentados, homens que eram autoridade dentro de suas comunidades, príncipes, líderes de cada uma de suas tribos, foram selecionados então para entrar naquele lugar. Às vezes a gente fica pensando na terra prometida, na terra da Palestina, como um lugar muito grande, mas nem é tão grande assim. Se nós pensarmos territorialmente. A terra que aqueles espias então entraram e passaram 40 dias ali analisando. Ela talvez pudesse ser analisada nos dias de hoje, por talvez 2, 3, 4 horas de carro circulando por ali. A terra tem, em média, a terra da Palestina, ela tem em média 200 quilômetros de extensão de norte a sul, e 80 de lado a lado. Não é um lugar tão extenso assim, mas eles foram lá e olharam as minúcias daquele lugar. Fizeram análise sobre cada detalhe daquela região, sobre cada ponto que era importante eles trazerem a informação para os líderes que então iriam montar a melhor estratégia de como o povo iria tomar a terra que o Senhor havia preparado para eles. Eles observaram a terra por 40 dias, eles viram seus rios, eles viram as fortalezas das cidades circunvizinhas, eles viram as características do seu povo, eles analisaram cada uma das fortificações daquela terra e então trouxeram o seu relatório. Esse livro de Números muitas vezes é o ponto do deserto onde nós paramos as nossas leituras bíblicas, mas é um livro muito rico. Esse título do livro, como Números, às vezes nos amedronta de lê-lo, mas olha, não tem tantos números assim não, vale a pena vocês lerem com calma o livro de Números. O texto hebraico para o livro de Números é do deserto, ele começa com a primeira expressão do livro, o verbo idba, quer dizer no deserto. O nome do livro no hebraico é no deserto, porque ele trata justamente disso. O povo havia saído do Egito, e nós temos o livro de Êxodo que trata de toda a saída do Egito, o tabernáculo. Agora o povo está no deserto, caminhando a terra prometida, e o livro de Números vai terminar na entrada da terra prometida, e nós temos aqui toda essa peregrinação no deserto relatada no livro de Números. É aqui que o povo vai reclamar do maná do Senhor e pedir carne, e o Senhor vai mandar as codornizes, vai punir o povo por isso. É aqui que o povo vai murmurar mais na frente, já perto de entrar. Murmurar porque está demorando muito, porque o tempo do Senhor é muito tardio e Deus vai mandar serpentes abrasadoras. Nesse livro a gente vai ver por quantas vezes o povo murmurou contra o Senhor, apesar da boa mão do Senhor sustentá-los, apesar da provisão do Senhor não ter faltado àquela igreja. Ela continuava murmurando e aborrecendo o Senhor, e reclamando, e reclamando, e reclamando. Eu olho para o ministério de Moisés como um ministério pastoral e eu fico pensando como deve ser difícil, como deve ter sido difícil para Moisés liderar uma igreja tão murmuradora. Graças a Deus não é assim a igreja brasileira. Uma igreja que só fazia reclamar o tempo todo, questionar a sua liderança, questionar a sua autoridade, questionar o Deus que estava conduzindo eles no deserto o tempo inteiro, reclamando, reclamando, reclamando. Nós percebemos então que nessa narrativa de Números, ela vai nos trazer essa referência à vitória do povo de Deus na terra de Canaã. Se nós passarmos pelos capítulos 11 e 12, na verdade de 1 a 10, ele vai descrever toda a preparação para a viagem, desde o Sinai até a terra de Canaã. Os 10 primeiros capítulos de Números vão trazer essas verdades sobre essa preparação, sobre a viagem até a terra de Canaã. Capítulos 11 e 12, a gente vai ter uma descrição do desenvolvimento dessa viagem. Capítulo 13 e 14 são desanimadores. Eles trazem justamente o ponto talvez mais crítico, mais aterrorizante, o ponto em que faz uma virada naquela geração, a ponto de Deus puni-los, de não deixá-los entrar na terra prometida.
de não deixá-los ver o cumprimento daquela promessa. Os capítulos 13 e 14 são talvez os capítulos mais tristes de se ler no livro de Números. Esses nós lemos em parte agora há pouco. A terra que o Senhor havia dado aos filhos de Israel deveria ser uma terra santa. A terra que o Senhor havia dado deveria ser santificada pelo fato de Deus estaria ali, feliz com o seu povo, habitando no meio do seu povo. O povo seria obediente ao Senhor, encontraria descanso aos olhos do Senhor. E não foi assim o povo de Israel, por causa dos muitos pecados do seu coração, a inclinação do seu coração para a luz do Senhor. O relatório covarde dos espias, da maioria dos espias, 10 pelo menos dos 12 espias, desencorajava o povo a permanecerem fiéis à promessa do Senhor. Desencorajava o povo a permanecer confiante naquilo que o Senhor havia dito que ia fazer por eles. Deus já havia mostrado, desde as pragas do Egito, e esse povo viu aquilo, que era capaz de fazer qualquer coisa, que Deus era poderoso. Mas ainda assim o coração do povo se deixou turvar pelas circunstâncias relatadas por aqueles espias incrédulos, que não viram o Deus Todo-Poderoso que serviam, mas olhavam apenas para si, para a força do seu braço e para a força do inimigo. O tempo do povo de Deus no deserto está relatado aqui no livro de Números, a nossa leitura cuidadosa em momentos da nossa vida, mas em especial para nós vermos como Deus, apesar de nós, nos ama e o tempo todo Ele nos restaura, o tempo todo vem ao nosso encontro. Apesar de nós, Ele continua fiel, Ele continua cumprindo a sua palavra, porque Ele é imutável, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele tem todas as coisas no controle da sua mão. O povo está em Cádiz, ele está num lugar ali, está num dos lugares mais férteis daquele deserto, e perto da península do Sinai. Eles haviam partido do Sinai, haviam 2 meses, eles chegam então próximo da terra prometida. 2 meses de caminhada no deserto, de peregrinação no deserto. Talvez um pouco mais e teria acabado essa peregrinação, que nós sabemos que durou não 2 meses, mas 40 anos. Era meados de julho, se entende, época de colheita, já que os espias trouxeram frutos dessas colheitas para mostrar ao povo que aquela era a terra com as características então que Deus havia dito que seria. Diante do que viram, 10 dos 12 espias renunciaram à fé, abriram mão da credulidade, abriram mão de confiar que Deus era o que prometeu ser, e desanimaram o coração do povo. Eles golpearam, eles feriram a disposição do povo de permanecer no caminho que o Senhor havia designado. Eles renunciaram à fé e mataram a disposição do povo de continuar. Se nós pensarmos no nosso contexto, na nossa igreja, na nossa vida, na nossa família, qual a disposição da igreja de Deus hoje de caminhar com o Senhor? Qual o nosso limite? Até que ponto nós ainda caminhamos com o Senhor? Qual o ponto de nós deixamos de caminhar com o Senhor? Qual o ponto que é necessário para perverter, desviar o nosso coração? Desviar a nossa confiança? O que precisa acontecer na minha vida para me afastar do Senhor? Já pensaram sobre isso? Já pensaram sobre que aspectos, se Deus mexer aqui, aí eu vou ficar com raiva? Aí eu não quero mais não. Se Deus tirar isso aqui, não, então o Senhor não. Se tirou isso aqui, não. A gente tem uma coisa. Não mexe nisso aqui não, porque eu vou junto, mas se mexer aqui. O que faria derreter a nossa confiança em Deus? A igreja é uma igreja peregrina. Assim como o povo no deserto, e o povo, a história do povo de Deus, do Egito, a terra de Canaã, é a nossa história. É a história da nossa vida. Ilustrada no tempo e na história, como a história de Jerusalém, a história de Israel, a história da formação do povo, é a história da formação da igreja do Senhor. Quando o Senhor nos tira da escravidão dos nossos próprios pecados, nos liberta da escravidão dos nossos próprios pecados e nos conduz a peregrinar neste mundo até o dia em que Ele consumará plenamente a salvação em nossas vidas e nos levará para o gozo eterno da presença de Deus, a terra prometida do Senhor, o reino de Deus.
A história do povo de Israel no deserto é a nossa história, é a história da igreja nos dias de hoje. O quanto que a igreja tem ainda murmurado contra o Senhor. O quanto que a igreja tem ainda buscado muito mais os prazeres e as facilidades desse mundo e deixado o Senhor. Ou o que pode fazer ainda a igreja se perverter, se desviar, se espalhar de maneira equivocada, segundo a dureza do seu coração, por esse mundo. A sua disposição é verdadeira de continuar caminhando com o Senhor, de continuar firme, aconteça o que acontecer. Será que nós somos ousados como Pedro? Ah, Senhor, de modo nenhum deixarei o Senhor, de jeito nenhum. E aí Cristo é preso, Cristo é esbofeteado, Cristo é levado diante das autoridades e Pedro nega por 3 vezes. O que faz o nosso coração, então, deixar de confiar no Senhor? Há um teólogo chamado Gordon Clark, que ele diz que a responsabilidade da igreja, a responsabilidade nossa, não consiste no nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma coisa, é uma falácia, é um sofisma, é uma falsa verdade. A responsabilidade nossa consiste no nosso conhecimento. Quanto mais nós conhecemos a verdade, mais nós somos responsáveis por ela. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós temos responsabilidade de vivermos de acordo com aquilo que temos conhecido. Quanto mais nós nos aprofundamos na sua palavra, mais nós somos responsáveis por aquilo que somos, que fazemos e pensamos. A terra realmente era o que Deus tinha dito que era. A terra manava leite e mel, e eles trouxeram no seu relatório uma prova disso. O relatório era que a terra era tudo que Deus dissera que ela era. Tudo que Deus falou era verdade. Nós temos isso nos versos 25 a 29. Nós vamos falar um pouco mais sobre a própria inclinação do coração do povo de Deus diante dessa verdade. Porém, o olhar deixou de estar fixado no Senhor. O olhar do povo deixou de estar focado na promessa do Senhor. E passou a se deter, e passou a ser dominado pelas circunstâncias e pelo modo horizontal de ver a vida. É assim muitas vezes o ânimo da igreja. A gente entra na igreja e em vez de a gente aprender a lidar com a igreja e focando o nosso olhar sempre em Cristo, mirando nas coisas do alto, colocando nosso coração nas coisas do alto, nós começamos a olhar horizontalmente para as pessoas. E fulaninho faz isso, é o hipócrita. Ciclaninho, tu pensa que vale alguma coisa? E a gente começa a olhar para os defeitos dos outros e começa a criar no nosso coração um desvio, um ranço, uma arrogância, um falso cristianismo, uma altivez, uma religiosidade infrutífera, e vai cada vez mais nos afastando do Senhor. E nós desaprendemos a olhar o mundo, a vida, as coisas, com a lente que nós ganhamos quando tivemos o nosso coração transformado por Deus. A terra era tudo que o Senhor prometeu que era. Só que se você perceber na fala do relatório dos espias, ele não fala que a terra que o Senhor nos deu é isso, é aquilo outro. Mas ele fala para Moisés: olha, a terra que tu me enviaste, a terra que tu nos enviaste. Deixou de ser o plano da promessa de Deus para descanso eterno no povo que gozaria da sua presença, do seu descanso, e passou a ser um plano do líder que mandou eles irem lá olhar a terra. E ela tinha isso, mas, porém, e a conjunção adversativa que traz a um olhar, a um sentimento completamente antagônico àquilo que a terra era de fato. Porém, o povo dessa terra é grande demais. É difícil demais. Enfrentar na vida, difícil demais. Ou não. Vamos ficar por aqui. Tem muita fortificação. O Senhor não vai mandar a gente para ser abatido no meio desse povo. Melhor a gente ficar por aqui. Quem sabe talvez seja melhor até a gente voltar para o Egito, para a velha vida, para a escravidão do velho homem. Está difícil caminhar com Cristo, está difícil caminhar com a igreja, é tanta coisa ruim, é tanta gente que não sabe o que diz, é tanta gente que não sabe o que faz. A gente tenta juntar o povo para estudar a Bíblia, o povo não quer. Difícil, vamos voltar para a velha vida. Vamos então voltar para os velhos hábitos, para os velhos costumes, vamos fazer as velhas coisas. Era mais fácil ser escravo no Egito. Talvez tenha passado isso pelo coração do povo. Nós não passamos de gafanhotos
Talvez eles se vissem até como ex-escravos. Nós somos ex-escravos, a gente não sabe fazer nada, a não ser plantar e fazer tijolo para construir pirâmide. A gente vai enfrentar esse povo grande, cheio de fortificações, essas cidades todas robustas. É melhor a gente voltar a ser escravos ou entrar nesse povo mesmo. Esqueceram que o povo ali, que estava ali colocado, era o povo de Deus. Esqueceram que Deus os havia e os vinha sustentando todos os dias durante aqueles 2 meses que peregrinaram no deserto. Eles, mesmo tendo consciência de quem eles eram ali, eles parecem que deixaram o desânimo alcançar o seu coração. John Stott escreveu certa vez que um dos principais perigos para o coração do crente, disse John Stott, um dos principais perigos para a mente e o coração do cristão são a depressão e o desânimo. Quando o desânimo toca o nosso coração, é tão fácil a gente se desviar do Senhor. Quando a depressão toma o meu coração, é tão fácil eu me desanimar, eu me angustiar com relação às coisas de Deus, eu deixar para lá, eu deixar de lado, eu não ir adiante, eu ficar completamente paralisado por causa daquilo. Talvez a gente tenha pensado, como falamos muitas vezes, fulaninho não tem jeito não. Já orei tanto, já falei tanto de Bíblia para ele, não tem jeito não. Como se dependesse de nós, como se dependesse da força do nosso braço. Fulaninho é difícil demais, não adianta não. Pai, não adianta não. Olhamos sempre para nós, a nossa condição, as nossas habilidades, esquecemos do Senhor que nos manda ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Se o Senhor foi capaz de converter o meu coração, se o Senhor foi capaz de converter o coração de muitos aqui, Ele é capaz de qualquer coisa. Ele traz à memória aquilo que me dá esperança, como o profeta diz. E isso me anima a prosseguir. Mas se eu deixo o meu coração desanimar, se eu começo a olhar para as circunstâncias, eu vou começar a afundar, como Pedro, quando caminhava sobre as águas em direção a Cristo. Começa a olhar para as ondas. Começa a deixar o seu olhar desfocar de onde deveria estar focado, que é no Senhor, que é na palavra viva do Senhor. O relatório era de fato realista, mas ele desconsiderava a promessa de Deus. Ele tirou Deus do relatório. Tirou uma peça importante daquela relação, daquele contexto, daquela estratégia. Ele tirou Deus do processo. Ele falava apenas sobre aquilo que os seus olhos podiam ver. Não é porque nós estamos, o lugar está ocupado pelo inimigo, que o lugar é do inimigo. Não é porque o terreno está ocupado pelas nações pagãs, não é porque o terreno está ocupado pelo inimigo das nossas almas, que aquele terreno é do inimigo. Nós precisamos considerar Deus em todas as suas promessas. Nós precisamos considerar que aquele que prometeu é fiel para fazer infinitamente mais do que nós podemos imaginar ou sonhar. Há mais a entender sobre a verdadeira disposição do nosso coração. Há mais para entender e nós só podemos fazê-lo à luz daquilo que Deus prometeu em sua palavra para a sua igreja. E Ele prometeu guardar a sua igreja até aquele dia, até o dia que Ele virá e a fará, noiva dele, gloriosa, igreja do Senhor. Caleb, então, em meio àquela murmuração, em meio àquela reclamação toda, aquele povo quase se exaltando, Caleb parece que bate na mesa, mas eia! Diz a palavra de Deus. Talvez mais baixo ou mais alto do que eu fiz agora. Mas ele faz, ei, não, vamos. E ele firma o seu coração, nós vamos prevalecer, nós vamos conseguir, porque o Senhor é conosco. Se Ele se agradar de nós, nós vamos colher o fruto da sua promessa. Se Ele se agradar de nós. A alegria não grita no meio do reboliço. Ele pede a vez, faz chamar o povo. Ai de nós, ai de nós. O nosso coração muitas vezes é o nosso pior inimigo. Quando nós estamos vivendo algo daquilo que o Senhor nos tem dirigido, o nosso coração se faz como o nosso pior inimigo. Ele nos amedronta, ele nos paralisa. Por isso nós precisamos guardar o nosso coração, por isso que a palavra de Deus diz que nele procedem as fontes da vida. Mas nele também estão os maus desígnios. Nós precisamos cuidar muito bem do nosso coração e deixar que o Senhor trate, limpe, cuide, purifique o nosso coração à luz da sua palavra. Ai de nós, porque o nosso coração pode ser o nosso pior inimigo.
Quando a nossa oração é superficial, a gente fragiliza. Mas se a nossa disposição for firme no Senhor, a gente vai adiante, a gente confia. Deus me virá o socorro, diz o salmista no Salmo 121, ele responde: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é poderoso. A incredulidade tomou o coração daquela igreja ali no deserto. Eles não deram ouvido à verdade de Deus. Eles choraram. Eles choraram a noite inteira, prantearam, diz a palavra, com força da expressão. Estavam angustiados a tal ponto de quererem voltar para o Egito, ou pedindo para Deus: era melhor a gente morrer aqui do que enfrentar esse povo. Olha que profunda murmuração, olha que profunda incredulidade do coração daquela igreja. Eles murmuraram, eles maldisseram a própria liderança. Vamos trazer um líder novo que nos leve de volta para o Egito. Olha que coisa. Não é assim quando a gente está distante do Senhor? Não é assim quando o nosso coração está amargurado com relação à igreja? A gente se deixa conduzir por outros líderes de volta à velha vida. A gente se afasta de tal ponto, e nós conversamos sobre isso hoje na classe da UPA. O coração começa ali a se afastar dos meios de graça. Eu já não oro, eu já não leio a Bíblia mais, eu já não tenho mais o tempo devocional com o Senhor, e aí eu vou dando mais um espaço em direção ao pecado. Eu começo a criar algumas amarguras no meu coração. Eu começo a olhar para um, para outro, dizer: fulano, ciclano, não gosto de fulano, não vou ficar com fulaninho, você está do outro lado, vou fazer não sei o quê. Depois eu começo a ficar perturbado com a presença de fulaninho, ou de certas coisas que acontecem, e eu vou cada vez mais me afastando mais do Senhor, da sua igreja, da comunhão. Quando eu vejo mais adiante, eu já me detive no caminho dos pecadores. Eu já ouvi o conselho dos ímpios, eu já me detive no caminho dos pecadores sem perceber. Eu já estou compartilhando, eu já estou sentado na roda dos escarnecedores, fazendo as mesmas coisas que o mundo faz. E aí eu me pego: opa, como foi que eu vim parar aqui? A incredulidade tomou o coração, a murmuração tomou o coração. Eu deixei de considerar Deus nas coisas. Eu não posso olhar para a igreja sem Deus. Se eu olhar para a igreja sem Deus, eu não fico da igreja. Porque é um bando de pecadores juntos, tem tudo para dar errado na igreja. Mas eu preciso amar aquilo que Deus ama, e Deus ama a igreja. Cristo morreu por ela. Eu preciso aprender a amar o que Deus ama e odiar o que Ele odeia. Ele odeia o pecado, Ele odeia a minha velha vida. E não posso mais voltar para ela. O povo, aquela igreja no deserto, eles renderam a sua esperança. Tomara morrêssemos nesse deserto. Tomara morrêssemos nesse deserto. Essa expressão vai se tornar em castigo para eles mais adiante. O Senhor vai puni-los justamente pelas suas palavras. Eles vão desejar: tomara morrêssemos nesse deserto. Toda aquela geração irá morrer no deserto. Mas aquilo que eles pensavam nos seus filhos: nossos filhos serão tomados por presa dessas pessoas. Não, o Senhor não fez assim. E seus filhos herdaram a terra. A geração seguinte herdou aquela terra e não foram tomados por presas, não foram tomados por aquela terra. John Owen escreveu certa vez que Jesus não leva para o céu quem Ele não tenha santificado na terra. Nós vivemos em peregrinação nesse mundo, em constante processo de santificação, de aperfeiçoamento. Nós não somos perfeitos. Eu tenho muitos defeitos. Minha esposa conhece, mais do que vocês. Minha família conhece, mas um bocado de defeito. Certamente vocês têm. As pessoas mais próximas conhecem os principais defeitos. Nós somos todos defeituosos, mas o Senhor nos tem aperfeiçoado. O Senhor nos ama apesar de nós. Apesar das nossas más escolhas, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados, a graça do Senhor superabundou em relação a tudo isso. E o Senhor nos tem feito igreja, e nos tem aperfeiçoado de glória em glória, e nos prometeu nos entregar a imagem de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Nós seremos assim como Cristo é, de glória em glória, um passo atrás do outro, progressivamente em direção ao alvo, que é o nosso Senhor. O texto no hebraico, no capítulo 14, versos 1 e 2, quando eles falam que as paixões, a expressão que eu quero usar aqui, que as paixões se desencadearam. O povo pranteou a tal ponto, eles estavam tão amargurados que as suas paixões ficaram desenfreadas. Eles passaram
agir desenfreadamente. E não somente murmuraram, mas se puseram a levantar outro líder que substituísse Moisés para levá-los de volta para o Egito. Que pecado, que profanação da promessa de Deus. Ela deve ter dito: eia, subamos, possuamos, prevaleceremos. Mas eles preferiram endurecer o seu coração. Eles preferiram se conduzir diante das circunstâncias e conforme as circunstâncias, em vez de confiar no Deus da promessa. Eles viram as pragas dizimar os egípcios. Eles viram os milhões da escravidão caírem no Egito. Eles experimentaram o drama da Páscoa, que matou os primogênitos do Egito e livrou o povo de Israel. Eles passaram pelo Mar Vermelho a pés enxutos. Eles haviam sido sustentados pelo maná, mas não puderam confiar que Deus os faria prevalecer, porque havia prometido fazer. Isso me traz à mente uma verdade, que milagre não sustenta a igreja. Porque milagre esse povo tinha visto, e muito. Mas se não for o Espírito Santo a segurar o nosso coração enganoso, se não for o Espírito Santo a nos conduzir na santa e poderosa palavra do Senhor, nada mais nos fará. Nem palavra de pastor, nem palavra de líder, nem de familiar, nem de nada. O que somente o Senhor pode fazer por meio da sua palavra. A verdadeira disposição da igreja de Cristo, a igreja genuína, não a igreja nominal. Não aquele que tem nome e quem vive, mas está morto, como o anjo do Senhor diz em Apocalipse. Mas a igreja que vive, a igreja genuína, o remanescente do Senhor, o rebento do Senhor, eles têm disposição para continuar caminhando com o Senhor, independente das circunstâncias. No livro de John Bunyan, do Peregrino, cristão se vê em constantes, cristão personagem do livro, ele se vê em constantes provações ao longo de toda a jornada, desde o momento em que seu coração foi transformado até a cidade celestial. Ele vai encontrar com pessoas ali flexíveis, que entram no seu caminho, mas na primeira pântano da dúvida, escolhem voltar para a margem mais próxima e desistem de caminhar aquela jornada que o Senhor havia colocado no coração do cristão. Mas o cristão não. O cristão ele permanece fiel e conduzido pela palavra do Senhor até a cidade celestial. Assim é a igreja genuína do Senhor. Ela permanece firme na verdade do Senhor, apesar das circunstâncias. Há uma história que se diz de Lutero, que quando ele caminhava a pregar as 95 teses na capela de Wittenberg, um homem com ele, um assessor seu, alguém que caminhava junto com Lutero, dizia: mas doutor Martinho, se o Senhor fizer isso, se colocará contra o mundo inteiro. E diz então a história que a resposta de Lutero foi: então me colocarei contra o mundo inteiro. Quanto nós estamos dispostos a permanecer na verdade? Qual o tamanho da nossa disposição de permanecer na verdade? Será que nós abriríamos mão da verdade para passar a mão na cabeça do pecado dos outros? Para manter a nossa amizade, nossas relações? Será que nós abriríamos mão da verdade para agradar as pessoas? Será que nós abriríamos mão da verdade para nos fazer mais amáveis? Porque é isso que a igreja nominal tem feito em nosso tempo. Mas nós precisamos permanecer fiéis àquele que é tudo para nós. Deus não nos chama para conforto. Deus muitas vezes nos chama para caminhar no deserto. Deus não nos chama para uma vida mansa, um mar de rosas, para ser próspero nessa terra. Não é esse o chamado do Senhor, não é isso que a palavra do Senhor promete. Deus nos chama para a abnegação, para tomar em nós o mesmo sentimento, a mesma motivação, ter a mesma atitude de Cristo e ser obediente até a morte de cruz. É para isso que Deus nos chama, para sermos fiéis. É fidelidade que o Senhor exige do seu povo. O que importa não é contra quem lutamos, o que importa é ao lado de quem nós lutamos. E nós precisamos ter certeza de o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não sejamos rebeldes, não sejamos medrosos. Pessoas medrosas e covardes
são muitas vezes corajosos para falar mal dos outros, mas pouco dispostos a seguir adiante. Como lutam, muitas vezes em favor do próprio erro, para se justificar, não tem disposição para seguir com Deus adiante, diante da dúvida, diante do desapego, diante de circunstâncias adversas, diante da perda. Nós precisamos permanecer e aprender a permanecer fiéis ao Senhor. O Senhor é conosco. Termina então Caleb o seu discurso. O Senhor é conosco. Mas para vencermos é preciso que haja em nosso coração uma disposição verdadeira que demonstre o resultado, o reflexo de uma fé verdadeira. Aqueles que fizeram o povo pecar morreram imediatamente da praga. Deus puniu o coração do incrédulo. Deus puniu cada um daqueles incrédulos ali. Eles fizeram o povo pecar. Eles conduziram o povo contra o Senhor, contra a liderança que o Senhor havia instituído. Sabe, aquela turma que parece que entra na igreja para inflamar. No começo do livro de Números, nós temos um povo laxo, gente que é descrente, gente que não fazia parte do povo de Deus, fazendo com que o povo comece a reclamar do maná e tenha saudade dos pepinos, dos alhos, das cebolas do Egito. Agora nós temos o próprio povo, gente dentro da igreja, gente que tem nome de quem vive, gente que tem nome de igreja, que leva o título de crente, mas é nominal, e começa a inflamar o povo contra Deus, e faz o povo pecar contra o Senhor. Graças a Deus não temos isso em nossos dias, como deveríamos. A graça de Deus é a nossa sombra protetora em todas as batalhas. O salmista, do Salmo 121, você fazer referência ao texto, eu falei hoje pela manhã, que usaria o texto como introdução do texto de hoje, da mensagem de hoje à noite. O salmista diz que o Senhor está do nosso lado, como a sombra à nossa direita, que não dorme, nem cochila aquele que te guarda. Se o Senhor é conosco, diz Caleb, vai dizer, olha, o Senhor é conosco, vamos, possuamos, porque nós prevaleceremos. Essa tem que ser a verdade do nosso coração. Se nós temos certeza que estamos no bom caminho do Senhor, se nós temos buscado a verdade da palavra do Senhor em todas as áreas de nossas vidas, se nós temos convicção de que o Senhor nos tem posto nesse caminho, nós precisamos permanecer firmes, certos de quem está do nosso lado. É o Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra e que pode fazer qualquer coisa. O Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor é que vem em nosso auxílio. Mas quem amou a velha vida e acreditou nas mentiras dos espias foi morrendo pouco a pouco ao longo dos 40 anos que aquele povo ainda passaria no deserto. Se a nossa vida é daqueles que só sabem olhar e sentir e reclamar da escravidão, que conta história talvez dos nossos pecados, já viu gente que conta história de pecado como se estivesse contando uma vontade. Que não seja assim a igreja genuína do Senhor. Que não seja assim. Tenhamos cuidado para não deixarmos o nosso coração seguir um caminho que não condiz com a palavra do Senhor. Cuidado quando nós estivermos dando ouvidos àqueles que só querem perturbar o coração da igreja. Cuidado quando nós estivermos buscando auxílio com base em fofocas. Cuidado quando as exortações sejam somente aquilo que eu quero ouvir e não a verdade do Senhor. Cuidado, porque isso vai nos fazer desviar do bom caminho do Senhor. Aqueles que só sabem falar mal da liderança, falar mal da igreja, falar mal uns dos outros, não sabem o que é a verdadeira igreja e aquilo que Cristo fez por ela. Tudo que nós temos porque o Senhor nos deu. Se estivermos pela força do nosso braço, não venceríamos nenhuma batalha. Nós mereceríamos a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas nós temos recebido graça, dom gratuito do Senhor, esperança na vida eterna. O que mais nós podemos querer? Nós temos tudo o que precisamos, a certeza de uma vida eterna com Deus. Ninguém pode tirar, nós cantamos isso aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode nos tirar essa convicção de que o Senhor nos dará a vitória naquele dia? Que o Senhor nos levará para o seu reino? Ninguém pode abalar isso. Ninguém pode tirar isso do meu coração, porque foi o Senhor que me deu. E o Senhor é fiel, Ele é digno de confiança.
Ele não muda, Ele não desiste. Porque Ele é Deus e Ele pode todas as coisas. Por isso tenhamos cuidado com aquilo que parece verdade, mas não é. A verdadeira pergunta que nós talvez devamos fazer ao nosso coração, eu volto a repeti-la: qual a disposição do meu coração? E se há algo que eu possa colocar como sendo ponto crítico nessa relação: Senhor, se tu mexer aqui, vai tirar minha alegria. Tomara que Deus mexa, para tirar tudo aquilo que possa competir, concorrer com Ele em nossos corações. Tomara que Deus limpe, tomara que Deus trate, tomara que Ele cuide de cada detalhe, cada esconderijo do nosso coração. Porque o pecado é um caminhar progressivamente para longe do Senhor. Ele não é apenas o rótulo que as pessoas nomeiam, mas Ele é toda a disposição do meu coração em andar no caminho que não é o caminho do Senhor, de trilhar uma jornada que não é a jornada do Senhor. É o pecado que me paralisa, é o pecado que me amedronta, é o pecado que coloca ansiedade no meu coração, é o pecado que me deixa impaciente com relação ao tempo de Deus. É o pecado. Não estamos aqui para vender sonhos, não estamos aqui para vender promessas de prosperidade, não estamos aqui para vender promessas de vitória. Tome posse da sua vitória. Não é esse o objetivo da igreja. Nós estamos aqui para nos sustentar uns aos outros, pregar o Evangelho, ser testemunha de Cristo e viver a certeza de que o Senhor é o nosso Deus todos os dias de nossas vidas, porque está nos conduzindo para casa. E essa não é a nossa casa, isso é o deserto. Não podemos criar raiz no deserto, não podemos colocar nosso tesouro no deserto, não podemos esconder aquilo que temos de maior valor, colocar o nosso coração no deserto. Precisamos ter a convicção de que estamos indo para casa e levar conosco o nosso tesouro e colocar a nossa esperança no Senhor e mirar os nossos olhos nas coisas do alto, onde Cristo vive, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não devora. É lá que deve estar o nosso tesouro e o nosso coração. Mas se estiver no deserto, nas circunstâncias, nos rudimentos desse mundo, toda a nossa esperança vai ruir, porque tudo isso é perecível. Nada desse mundo pode nos dar a segurança que só o Senhor pode dar. Concurso não dá. Não dá. Governo não dá. Presidente fulano, ciclano não dá. Polícia não dá. Força, músculo não dá. Nada pode nos dar a segurança que só o Senhor pode dar. É Ele que cuida da minha vida. É Ele que provê o sustento de todos os meus dias, da minha família, do meu filho, da minha esposa. É o Senhor que coloca pão lá em casa e me dá disposição para trabalhar, e me levanta, e me dá saúde. Porque se não for o Senhor, eu estou perdido. Todos os dias, em todas as batalhas da minha vida, eu preciso ter a certeza que o Senhor está lá. Eu não posso tirar o Senhor e olhar para as circunstâncias. Senão eu desanimo, senão eu paraliso. Mas meu socorro não vem do monte, meu socorro não vem da força do meu braço, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. As coisas difíceis sempre foram difíceis, mas com o Senhor nós prevaleceremos. Subamos e prevaleceremos. Deus honra aqueles que honram a Ele. Às vezes será necessário fazer uma escassez. Às vezes nós precisaremos honrar a Deus na escassez, na angústia. Às vezes nós vamos ter que honrar a Deus em tempos difíceis. Às vezes nós vamos honrar a Deus em tempos que nosso coração está partido e o que mais a gente quer é olhar para Deus e dizer: me leva, Senhor. Mas o Senhor requer de nós fidelidade, e fidelidade, ela reflete confiança. Confiança de Deus é aquilo que prometeu ser para nós. Nunca menos. Deuteronômio capítulo 8. Abre a Bíblia comigo. Juro que já estou caminhando para o final. Faz um pouquinho de paciência. Deuteronômio capítulo 8. Deus
ensinando a geração seguinte o que havia feito durante todo o tempo no deserto. Quero que você atente comigo a partir do verso 11. Essa é a palavra de Deus. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que depois de teres comido e estiveres fartos, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo que tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que os teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Muitas vezes é o Senhor que nos conduz ao deserto. Muitas vezes é o Senhor que nos leva para circunstâncias difíceis em nossas vidas. Muitas vezes para nos humilhar. Muitas vezes para nos mostrar que nós dependemos totalmente dEle, mas no final nos fazer bem, porque Ele é fiel. Nós possamos aprender a colocar a nossa confiança no Senhor Cristo, que é poderoso, a saber que se o Senhor diz para irmos, subamos, que prevaleceremos, mas se o Senhor diz para não irmos, que não façamos, o mais fácil que possa parecer, porque não prevaleceremos sem o Senhor. Nós não somos nada sem o Senhor, não somos nada sem a força do seu poder, nós somos completamente dependentes do Senhor. E se Ele é tudo para nós, nós precisamos colocar toda a nossa esperança nele, 100% da nossa esperança nele. Levantemos a cabeça. Se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Nós não precisamos de mais nada. Mas se o Senhor se agradar de nós, como o texto diz em Deuteronômio, se guardarmos, se não esquecermos do Senhor, se guardarmos os seus mandamentos, se observarmos as suas ordenanças e vivermos por ela, no final, nós nos alegraremos no Senhor, porque tudo o que passarmos, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E louvado seja o nome do Senhor em todas as circunstâncias.